Olá, você que está sempre aqui nos acompanhando, telespectadoras e telespectadores, aqui no Direito em Foco, que é um programa que é produzido pelos sindicatos dos advogados aqui do estado do Paraná. E hoje nós temos uma grande entrevista com um grande amigo e advogado, Dr. Tiago Lucino Ferreira, que é especialista em direito previdenciário. Então, Dr. Tiago, primeiramente, agradeço a você pela presença aqui no programa Direito em Foco. Bom, é uma satisfação, agradeço muito, né, por estar aqui, poder passar um pouco da minha atuação na área previdenciária, a área de especialização em que eu atuo, e poder passar talvez algumas informações úteis para as pessoas nessa área que é muito importante, né, na nossa formação de vida, digamos assim. Exatamente. Inclusive, a área do direito previdenciário é uma área de suma importância, porque além de você ter a prisma da aposentadoria de um trabalho de uma vida, né? Além disso, tem as grandes mudanças que ocorrem aí, né, no nosso Supremo para a sociedade brasileira. Então, hoje, nós prestigiamos o Dr. Tiago e convidamos o Dr. Tiago para que pudesse estar aqui no programa para levar a você toda a informação correlacionada à questão de como se aposentar, o que se aposentar, né? Então, Dr. Tiago, primeiramente, nós já conhecemos há um bom tempo o Dr. Tiago e já trabalhamos juntos, né, Tiago? E também o Dr. Tiago é formado já há quanto tempo? Bom, eu sou formado desde 2010, sou advogado desde 2013, e tenho uma atuação, digamos, de certa forma geral em várias áreas do direito, né? Atuei junto com você em prol do servidor público por 12 a 14 anos ali. E em 2019 eu acabei me interessando, né, pelo direito previdenciário, fiz algumas aposentadorias de algumas pessoas naquela área que a gente chama do clínico geral, né? O advogado que se arrisca, estuda e tenta entrar na área, fazer uma introdução, sentir como é lidar com direito em áreas que talvez nunca atuou. E eu fiz isso no direito previdenciário e comecei a me interessar, achei uma área atrativa, em que eu sentia que os meus clientes, quando eu conquistava o direito deles, a satisfação era, de certa forma, até um pouco maior do que em outras áreas, pelo que eu percebia. E com isso eu acabei me apaixonando pela área e me especializei pela PUC Paraná em 2023 nessa área. E aí foi onde eu entrei de cabeça de vez no direito previdenciário. Ah, muito bem. Inclusive, estava olhando aqui até nos bastidores as perguntas correlacionadas ao direito previdenciário, cujas perguntas o Dr. Tiago elaborou muito bem para você. E até vamos iniciá-la da seguinte forma, né? Tem uma média de tempo para a pessoa se aposentar após iniciar uma ação? Bom, isso está muito ligado ao seguinte. Então, a pessoa hoje, quando ela vai se aposentar, ela precisa, primeiro de tudo, procurar um profissional da área, um especialista. Porque ainda que a pessoa tenha essa capacidade de ir direto a uma agência do INSS, né, fazer o seu pedido, e alguém atender ela na mesa, ou ali pelo 135 no telefone, ou através do meu INSS, esse pedido ele vai simplesmente só ser feito, quero me aposentar. E aí é que está a grande problemática hoje e a necessidade da pessoa ter que acionar um advogado. Muitas vezes tem irregularidades dentro do CNIS daquela pessoa, né, que é o cadastro de vínculos dela perante o INSS, o histórico dela de trabalho. Tem complementações em que ela precisa recolher naqueles vínculos em que ela trabalhou ou como contribuinte individual, que se ela não fizer, ela não vai conseguir se aposentar. Isso, a pessoa leiga, ela não tem noção. Ela precisa de um especialista. Então já começa por aí no processo administrativo, né, o procedimento da aposentadoria. Isso pode levar bastante tempo. É bem relativo. Só que essa primeira fase é mais curta, né? O INSS ele leva um tempo, ele dá uma resposta que em sua maioria é negativa. Muitas vezes a pessoa tem o direito a se aposentar, mas o INSS nega para forçá-la a acionar o judiciário, para que ela tenha que entrar com a ação. E dali conta mais um tempo, né?
uma ação que ela é distribuída e tem toda uma fase de avaliação das provas. Pode ir a Tribunal Regional Federal, no meu caso, na área de atuação é aqui na 4ª Região, eu tenho algumas ações no TRF3 também em São Paulo, né? E por fim, pode chegar a instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, a depender da causa, né? Se for somar tudo e dividir e pegar uma média em geral das ações previdenciárias, hoje está em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio. Isso é uma média. Tá? Mas existem sim ações que acabam rápido e ações que se estendem por muito mais tempo. Então a primeira dica é sempre procurar um especialista em direito previdenciário, até porque, né, o direito previdenciário ele tem ali as suas prerrogativas únicas, né? E primeiro tem que fazer aquele fomento administrativo, não tem como fugir, né? Acredito. Primeiro, ou há casos que é possível entrar direto com a ação? Existem casos como revisional de aposentadoria. Subentende-se que se a pessoa pediu a aposentadoria, foi deferida e ela tem um prazo decadencial de 10 anos para requerer a revisão de sua aposentadoria, que o INSS já teve a oportunidade de ter acesso àquela aposentadoria, ele deferiu. Então essa pessoa que quer, por exemplo, revisionar a sua aposentadoria, ela pode entrar direto no judiciário. Ela não precisa esgotar as vias administrativas, como nós, advogados, estamos acostumados a falar na área, né? Em outras áreas também tem essa questão de esgotar a via administrativa. No entanto, em outras questões previdenciárias, em sua maioria, é necessário esgotar a via administrativa para poder acionar o judiciário. Muito bem. E também tem uma outra questão, gente, que é uma pergunta, são 4 perguntas formuladas, né? São 4 perguntas formuladas. Dentre elas também é uma questão que engloba a questão da reforma previdenciária. Quanto tempo já faz que ocorreu essa reforma, doutor Tiago? A reforma da Previdência ela foi implementada no dia 13 de novembro de 2019. Né? Isso é um marco, como todas as reformas previdenciárias no Brasil se transpuseram, né, e foram implementadas. E nesse momento que ocorreu a reforma da Previdência, foram implementadas regras que endureceram bastante o direito da pessoa. Né? Então, tem 2 classes agora para se aposentar. Né? Existem, claro, em casos raros, existem pessoas que, digamos, deveriam ter se aposentado antes da reforma, e se elas têm esse direito pela lei antiga, elas têm o que a gente chama de direito adquirido. Elas ainda podem se aposentar pela lei antiga. Porém, hoje, em 2024, essas pessoas estão, digamos, em extinção. É muito difícil você encontrar pessoas assim. Agora, o que nós temos é uma gama de pessoas gigantescas que vão passar pela regra de transição, eu, você, né, no caso, porque nós temos uma contribuição antes da reforma da Previdência em 2019, e os jovens, né, que ainda nem começaram a trabalhar, ou até pessoas que nunca trabalharam e vão contribuir após 2019, que vão assumir na integralidade todas essas regras. A grande questão dessa reforma da Previdência, implementada pelo governo anterior, né, é que a forma de cálculo colocada em diversas das espécies de aposentadoria, realmente elas foram muito cruéis com as pessoas. Né? Então, existe um coeficiente que foi implementado em que o trabalhador ele foi altamente prejudicado. Você antigamente tinha um cálculo em que você pegava a soma dos salários da pessoa, tinha uma média que você alcançava ali, que era de 80% dos maiores salários, agora já mudou o texto, agora é dos salários, e depois de conseguir essa média, ainda você tem que multiplicar ela por 60%, isso diminui ainda mais o valor. Então, por exemplo, antigamente as pessoas falavam antes de 2019, eu vou contribuir valores maiores perto do teto, hoje o teto da Previdência é mais de R$ 7.200, e eu vou contribuir com valores maiores para ver se eu consigo receber perto do teto. Hoje, após a reforma da Previdência, isso já não é algo tão mais palpável para uma pessoa que não tem tantas contribuições altas pelas regras anteriores. Então, é complicado. A reforma da Previdência, ela acabou por vir, nesse caso, para prejudicar bastante gente. Ela apesar de estar há 4 anos aí já nas nossas vidas,
ainda é tema de discussão sobre se essas regras vão realmente permanecer ou se já teremos uma nova reforma da Previdência. Inclusive, como ela, né, já tem, desde 2019, passaram-se anos, 4 para 5 anos, né? Então, acredito que muitas pessoas, a sociedade de modo geral, ainda tenha dúvida. Por quê? Primeiro, é complexo a questão de você fazer o cálculo para a aposentadoria. Já era comum, né? Então, hoje, pelo que se vê, torna-se mais complexo, né? Sim. Inclusive até para você fazer todo um aparato daquilo que você vai se aposentar. E aí nós devemos quebrar alguns paradigmas, como, por exemplo, deixar para a última hora, né? Exatamente. Por isso a importância de procurar sempre especialista em direito previdenciário. E aí até com relação à atuação do judiciário, referente aos temas envolvendo o direito previdenciário, como está isso? Bom, o direito previdenciário, quando nós estamos falando de atuação no judiciário, do judiciário, ou seja, diretamente, de forma objetiva, estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Porque no final das contas, ainda que o juiz de primeira instância julgue de uma forma, o TRF de outra, ou eles mantenham esse entendimento, chega num ponto que a decisão final são dessas instâncias superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal. E ali o que eles definem, né, que acabam sendo os temas que nós falamos, né, tema do STF sobre tema previdenciário, alguma coisa envolvendo previdenciário, tema do STJ, tema das turmas, que é quando a pessoa entra pelo Juizado Especial Federal para requerer sua aposentadoria. São teses que vão sendo sedimentadas no direito como decisões que vão determinar aquele tema por um bom tempo. Pode ser que mude no futuro, mas aquilo é o que vai definir o futuro. E é dentro disso, dessa questão, que nós vemos aí algumas polêmicas recentemente envolvendo as instâncias superiores. A primeira e grandiosa, né, uma luta de tantos anos, não só dos advogados, das pessoas principalmente, de juristas, é a revisão da vida toda. Nós vemos aí que o Supremo Tribunal, ele deu a vitória, depois tirou a vitória, depois deu a vitória de novo. E quando todo mundo acreditou que na decisão dada pela maioria dos ministros estava tudo certo para as pessoas, né, para elas poderem optar pelo melhor cálculo, podendo ter direito a acionar os seus salários antes de 94, claro, aquelas pessoas que seriam beneficiadas, porque não é todo mundo, houve uma substituição novamente de ministros conforme quis o novo governo, e esses ministros pediram vistas e mudaram a tese, né? Mudaram, na verdade, uma questão processual dentro da tese que impossibilitou que as pessoas conseguissem escolher o melhor cálculo. E isso praticamente não há outra palavra para dizer que matou a tese, né, da revisão da vida toda. E nós temos várias questões, como eu disse, polêmicas envolvendo o Poder Judiciário, né? Nós temos a questão, por exemplo, dos vigilantes. Uma questão que não foi julgada até hoje. Existem inúmeras pessoas que trabalharam nessa função armadas. São pessoas que, por exemplo, todo mundo conhece a palavra insalubridade, que são agentes insalubres, e periculosidade, agentes periculosos, né? Então, por exemplo, um vigilante trabalha armado, ele está numa situação periculosa. E a reforma da Previdência eliminou a periculosidade. Isso prejudicou demais as pessoas. E essas pessoas que eram, por exemplo, vigilantes, trabalhavam armado, eles precisavam ter esse direito, digamos, adquirido, né? A gente chama de tempus regi in actu, né? Antes da lei, para poder se aposentar. E isso está em pauta lá até hoje, aguardando o julgamento. Essas pessoas estão aguardando esse julgamento e muitas delas não puderam se aposentar de uma forma como a gente chama de aposentadoria especial. Então esses são alguns temas. Agora teve a questão polêmica essa semana passada do BPC, em que o governo está querendo endurecer as regras, considerando a renda familiar de uma pessoa que não reside com o beneficiado do BPC. E isso vai limitar bastante. Claro que existem, infelizmente, muitas pessoas que se aprovalecem dos benefícios do governo para receber de maneira indevida, mas quem vai acabar pagando pato, na maioria, são as pessoas que precisam do benefício. Infelizmente, nós e as pessoas
sempre pagamos o pato, né? Até com relação à questão da aposentadoria especial. Por quê? Porque existem cargos, existem profissões que já são direcionadas com relação à aposentadoria especial, seja de professor, seja de médico. Mas também temos outras, né, que tem aí correlacionadas a pessoas que trabalham... Minas de carvão. Eletricista. Sim. Né? Então aí isso pega bastante, porque parece, o direito, ele é muito abstrato, ele é bonito no artigo, na letra de lei é linda. Mas se você não provoca, você não vai ter o seu direito plausível. Até porque, né, se você não provocar, você não terá a devida implantação correta. Então, por isso a importância de você procurar um especialista em direito previdenciário, né? Inclusive, você que busca até uma aposentadoria especial e tem muitas vezes aí uma profissão que não está totalmente definida. Então, tem que se basear em quê? Nessas teses, né? Acredito, né, doutor? Perfeito. A questão principal aqui, parece ser simples nós mencionarmos fatos passados, né? Sobre a pessoa tinha o direito, a pessoa perdeu o direito, mas a questão aqui, em suma, que nós temos que prestar atenção é se colocar no lugar dessa pessoa. A pessoa que até ontem, antes dessa lei, ela estava ali planejando sua aposentadoria e de repente isso foi ceifado, foi tirado dela. Isso que é perigoso hoje no direito. Isso que é perigoso hoje não só na área do direito previdenciário, no tributário, no administrativo, qualquer área. Os juristas eles têm que se colocar mais, os juízes, os magistrados, se colocar mais no lugar das pessoas na hora de dar as decisões, principalmente as instâncias superiores. Ou seja, aquela famosa empatia. Até porque o direito também, como diz a frase, o direito não socorre... Não socorre os dorminhocos. Exatamente. Então, gente, agora nós vamos para mais uma pergunta correlacionada às pessoas jovens. Até porque, doutor Tiago, essas pessoas jovens, ela tem que se preocupar com relação à sua aposentadoria? Sim, muito. O jovem, ele precisa se preocupar, e eu não vou limitar isso apenas ao jovem. Não vou limitar apenas ao jovem. Mas qualquer pessoa que esteja ali faltando 15 anos para se aposentar, 10 anos para se aposentar, essa pessoa precisa fazer o que a gente chama na área, que está muito na moda agora, é o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é um parecer elaborado por um especialista. Qualquer especialista da área que trabalha na área previdenciária faz esse documento, com uma equipe qualificada por trás, um contador, em que ele vai conseguir fazer projeções futuras do que aquela pessoa precisa fazer dentro do âmbito da carreira dela, para poder se aposentar. Ele vai apresentar cenários, possibilidades e como que ele pode fazer para ganhar mais, para poder ter uma renda melhor lá na frente, se é que vale a pena, porque, como eu disse, com a reforma da Previdência, várias formas de cálculo acabaram dificultando bastante essa questão da pessoa que sonha em receber uma renda muito maior, né? A pessoa que às vezes está construindo aí uma carreira e fica naquela dúvida, e agora? Eu pego o meu dinheiro e invisto no governo, na Previdência, ou eu pego esse dinheiro e invisto ele numa previdência privada, porque também não é tão bom quanto muitas pessoas pensam, mas investe esse dinheiro numa conta, em que ela vai ter essa responsabilidade de cuidar desse dinheiro. Muitas vezes é isso que o planejamento vai mostrar para ela. Ela vai ter em números ali uma ideia do quanto vai gastar para poder se aposentar, quanto tempo, o que falta. Não é um simples parecer, é algo que dá um norte para muita pessoa que, infelizmente, eu já vi casos tristes de senhoras de 77 anos de idade, não têm o que receber, não se encaixam em baixa renda, mas está numa situação financeira difícil. E vem me perguntar, puxa, doutor, eu posso me aposentar? Não tem só por idade? Não existe. Você precisa de contribuição até na aposentadoria por idade, 15 anos no mínimo, para o homem e para a mulher. E essa pessoa, você vai olhar, ela tem 4 meses de contribuição. Poxa vida. Como que uma pessoa dessa vai ter mais 15 anos contribuindo? É complicadíssima a situação. É claro que existem outros benefícios, como eu disse, o BPC, o Benefício por Prestação Continuada da Assistência Social. Mas nem sempre a pessoa cumpre os requisitos também para esse benefício. A aposentadoria é a melhor segurança que você tem para pelo menos receber algo no futuro, quando você não tiver mais condições físicas de elaborar.
Inclusive, a questão do planejamento previdenciário foi muito excelente você pontuar, até porque o planejamento previdenciário, doutor, além daquele que é CLT, também é possível para aqueles que são empresários, né? Que são donos, seja MEI ou empresa simples, né? Perfeito. Como eu disse, qualquer pessoa que está contribuindo para a Previdência Social, o RGPS, né? Regime Geral de Previdência Social, que todo mundo conhece de maneira famosa como o INSS, é uma seguradora gigantesca, né? Essa pessoa, ela é contribuinte individual, é empregado doméstico, servidor público em regime CLT. Essa pessoa, ela tem que fazer o planejamento previdenciário. Importante. E, aproveitando que eu falei a palavra servidor público, o servidor público do RPPS, regime próprio de previdência social, às vezes um funcionário, aqui nós estamos falando de Curitiba, mas às vezes um funcionário aqui do município de Curitiba ou outros municípios do Paraná ou do Brasil, dos estados e da federação, essas pessoas, elas têm um regime próprio de previdência, com regras próprias que, inclusive, muitas não se amoldaram à reforma da Previdência, são pela regra antiga. Essa pessoa também tem que fazer um planejamento. Muitas vezes ela tem que fazer. Não é porque ela trabalha num órgão público que está tudo certo. Muitas vezes o órgão também é a aposentadoria dela. Sim. É para isso que o planejamento serve, para corrigir as irregularidades do CNIS, para verificar cenários melhores, porque às vezes esse órgão ele está lhe mostrando a melhor aposentadoria é essa, é só essa, e você, profissional da área, especialista, verifica que aquela pessoa tem mais 2 ou 3 espécies de aposentadoria, às vezes com RMI, que é renda mensal inicial, maior, para ela poder se aposentar. Pois é, inclusive, quebrando paradigmas, porque além do planejamento financeiro, devemos também ter o planejamento previdenciário, que engloba o quê? A parte financeira. Trabalhamos uma vida toda. Se não planejarmos como queremos, na verdade, né? Estar aposentados, como que será? Quem vai fazer? Ninguém vai fazer se não for nós mesmos, né? Mas aí, doutor Tiago, que é especialista em direito previdenciário, doutor Tiago Lucindo Ferreira, como que faz para encontrar aquele que nos acompanha, para encontrar o doutor Tiago, de repente, para uma consultoria? Bom, eu acredito que, não sei se dá para colocar na edição ali os meus contatos, mas vou disponibilizar meu WhatsApp para falar diretamente comigo. Eu tenho um canal no Instagram. Qual é o Instagram? @thiagolucindo.adv. Tá? E o telefone? Posso falar? Pode. Prefixo 41 997869923. 9786 9923. Anotou aí? E esses são os meus contatos. Eu tenho um site também, thiagolucindo.adv.com.br, em que você pode ver a minha página ali, mas principalmente o Instagram, né? E o WhatsApp, onde eu vou estar para prontamente atendê-lo. Curta e siga. Por gentileza, qual é mesmo o Instagram? @thiagolucindo.adv. É isso aí, gente. Acompanhe lá e qualquer dúvida, tanto poderá perguntar para nós aqui do programa Direito em Foco, quanto diretamente para o Dr. Tiago. Dr. Tiago, atua em mais outra área também? Bom, eu atuo também em outras áreas, né? A minha área de atuação forte é o direito previdenciário, mas temos uma atuação com o servidor público ainda, né? Servidores que nós acabamos conhecendo pela vida e nos procurar e indica o trabalho. No direito civil, a gente avalia a causa, né? São algumas áreas que nós atuamos. Eu tenho colegas que fazem parte da equipe que atuam na área criminal, na área trabalhista. Não são áreas que eu atuo, mas fazem parte da minha equipe. Bom, muito bem, gente. Essa foi uma excelente entrevista sobre a questão do direito previdenciário. Dr. Tiago, agradeço imensamente aqui, em nome dos nossos telespectadores e telespectadoras, a sua presença e também essa riquíssima informação correlacionada ao direito previdenciário. Muito obrigado, Dr. Tiago. Muito obrigado. É uma satisfação poder passar esse pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até.